Bem, Fábio, vamos de mais uma entrevista e agora será com o Eduardo Vasques, que ele é procurador-chefe do IMESC, que é o Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo. E nós vamos começar a conversar sobre o IMESC e o projeto de lei 529 de 2020 do governo paulista, que pode extinguir algumas autarquias. Eduardo Vasques, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia a todos. Eduardo, o IMESC, ele comemora neste ano 50 anos de fundação. Você pode nos dizer a principal especialidade da instituição, explicar para a gente como que funciona a instituição, o que ela faz, todo o trabalho dela? Sim, o IMESC, ele foi criado em 1970. Na época, a principal atribuição dele era a realização de cursos, porque ele é oriundo da USP. Ele é um departamento da USP, o Instituto Oscar Freire, que foi transformado em uma autarquia. Mas, com o tempo, essa atividade passou a ficar para segundo plano. E a principal atividade hoje é a realização de perícias médicas, principalmente, nas diversas especialidades, além de perícias odontológicas, psicológicas e de verificação de vínculo genético, para a instrução de processos de natureza civil e administrativa. Bom dia, Eduardo. Quem fala é Lilian, tudo bem? Mais uma vez, obrigada por ter aceito o convite para participar aí, e principalmente para falar sobre um assunto tão discutido e preocupante aqui para as pessoas. Porque a gente fala, vamos falar um pouquinho da questão social do IMESC, né? Que uma das finalidades dele é o serviço público. E, principalmente, ele atende pessoas que precisam de perícias e que não pode pagar para isso. Você poderia estar falando um pouquinho sobre a questão social, porque isso é de grande importância, principalmente pelo fato que hoje, desde o estado de São Paulo até o Brasil, a renda per capita está pequena e as pessoas procuram muito esse tipo de serviço porque não têm condições, principalmente pela alta taxa de desemprego. Bom, a Constituição Federal, ela assegura o acesso integral à justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, né? Aqui no estado de São Paulo, esse serviço, essa atividade, ela foi levada a um dos fundamentos do Estado, está no artigo 3º da Constituição Estadual. Dentro desse serviço que o Estado deve prestar, além de ele fornecer o advogado, que no caso essa atividade é desempenhada pela Defensoria Pública, é imprescindível que haja a produção de uma prova quando essa for necessária para comprovar o direito pleiteado. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Numa ação de investigação de paternidade, em que aquela criança carente, hipossuficiente, a mãe ingressa com uma ação e o pai nega a paternidade. O que vai comprovar isso daí? O que comprova é o laudo de DNA que quem faz é o IMESC. Se, no caso, esse serviço for interrompido, essa atividade aí vai ser também prejudicada, né? E, além disso, tem uma série de outras atividades, não só para os hipossuficientes. O IMESC, ele no caso, o auxiliar do juízo, sempre que depender de uma prova de natureza técnica relacionada à área da saúde. Mesmo nos processos criminais, por exemplo, numa ação de instrução, uma ação criminal, em que, durante a instrução, o réu está preso e é necessária a produção de alguma prova de natureza médica. O juiz requisita isso ao IMESC. Se, em razão da extinção, essa prova não for produzida, o que vai acontecer nesses casos? Vai dar um excesso de prazo de instrução e esse réu vai acabar sendo solto e pode praticar novos delitos. Então, veja bem as consequências de uma medida mal planejada, né? Se a extinção do IMESC não for muito bem planejada, você vai ter uma solução de continuidade de serviços que são essenciais para toda a sociedade. E não só assim, eu digo para os hipossuficientes. O IMESC, ele também atende aqueles casos em que a parte não é hipossuficiente. O IMESC tem uma tabela de honorários que ele cobra por perícia. E ele tem receita própria. O ano passado, essa receita foi em torno de 7 milhões de reais. E do nosso orçamento, nós executamos 22 milhões. Então, a nossa despesa para o Estado foi apenas 15. E mesmo dentro desses 15, a gente tinha recursos do exercício anterior, que era gerado de receitas próprias. Então, esse custo era bem menor, né? Então, você, para prestar essa atividade para o hipossuficiente e para as pessoas que, de alguma forma, também precisam de uma prova,
mas que se foi feito por um perito particular, seria muito mais oneroso. Casos de interdição, por exemplo. Nessa perícia de interdição, é muito comum o juiz pedir, em regra, pede uma perícia para comprovar a capacidade civil da pessoa, se ela pode ou não praticar esse ato. Então, muitos desses casos, a pessoa tem condições de pagar esses honorários, né? O IMESC cobra por essa perícia R$7 mil. Se isso for feito por um particular, isso às vezes chega a 5, 10 mil reais. Então, mesmo essa classe média, que de repente pensa que não vai precisar desse serviço, com a interrupção do serviço do IMESC, também vai ser prejudicada. O Eduardo, você citou aqui que o Instituto ele acaba tendo uma receita de cerca de 7 milhões. Então, o gasto anual seria 22 milhões, o Estado precisa colocar 15 milhões para manter o IMESC funcionando. Houve algum tipo de conversa com vocês antes mesmo desse projeto 529 surgir? Havia conversas do governo? Só um minutinho que a gente precisa dar um recado. Só um minutinho, Eduardo, a gente já volta na entrevista. Você acompanha, a partir de agora, a transmissão da reunião da CPI das fake news, eleições 2018. Eduardo? Sim, posso falar agora? Sim. Bom, então, houve esse tipo de diálogo antes do projeto surgir ou não? Nesse caso, não. No dia que saiu publicado o projeto de lei, eu tenho por hábito, quando chego no IMESC, eu verifico o Diário Oficial e eu vi esse projeto de lei lá. E fui comentar com o chefe de gabinete e ele também não sabia. E aí, nesse momento, também chegou o superintendente na sala, também não sabia. Nós tomamos conhecimento disso pelo Diário Oficial. Não houve nenhuma discussão prévia, não houve nenhum planejamento, nada. Assim, do qual o IMESC participou. Sim. Nós recebemos, depois de algum tempo, um ofício que tinha um prazo de uns 4 dias para informar, para que fosse elaborado um projeto de elaboração da dissolução disso tudo. Mas não houve, assim, o IMESC não participou de nada disso, assim, prévio, né? Foi uma grande surpresa para nós. Uma outra curiosidade, desculpe, mas uma outra curiosidade. Hoje, são quantos funcionários no IMESC e são funcionários só na capital paulista ou também no interior? O IMESC ele sempre teve em torno de 100 funcionários. Atualmente, em nosso quadro, são formados por 90 servidores. E todos os nossos servidores são efetivos, estatutários e concursados. Logo, detêm estabilidade. Então, uma das alegações do projeto de lei é que vai reduzir o número de funcionários. No caso do IMESC, eu acho que essa redução, se chegar a 15 funcionários, que são os servidores detentores de cargo de confiança, que podem ser demitidos, seria um número muito grande. Mas, desses 90, eu creio que mais de 70 são estatutários efetivos e estáveis. Então, não vão poder ser demitidos. Eles vão ter que ser realocados em algum outro local, né? E a solução de continuidade do serviço do IMESC, embora a grande população que nós atendemos, os nossos usuários do nosso serviço, sejam pessoas carentes, mas, em regra, essas perícias são requisitadas por autoridades, a maioria judicial, alguns casos que nós fazemos para a Defensoria Pública, para a Procuradoria-Geral do Estado, para delegacias de polícia, né? Então, se o serviço tiver uma solução de continuidade, além das consequências que podem ser de um réu ser solto, por exemplo, o juiz ser obrigado a fornecer um medicamento de alto custo para o Estado, eu estou falando alto custo, coisa de centenas de milhares de reais por mês, sem que tenha sido feito um laudo, né? Também, esses juízes, muitas vezes, aplicam multas. Se você não cumpre, por exemplo, ele pede uma perícia para o Estado não realiza, o que vai acontecer? O juiz tem o poder de aplicar uma multa em razão dessa paralisação desse serviço. Então, além de ter que pagar o honorário de um perito particular muito mais caro, né, o juiz pode aplicar uma multa para cobrar que o Estado resolva esse problema, né? Então, se não for muito bem planejada essa extinção, olha só as consequências que você pode ter, né?
O Eduardo, me fala uma coisa, como é que os funcionários aí recebeu essa notícia do projeto? Continuando essa pergunta também, vocês estão tendo contatos com parlamentares? Que a gente sabe que a deputada Janaína Pascoal foi visitar aí o IMESC, né? E está bem preocupada para onde os serviços de vocês iam ser dirigidos. Como é que está todo esse contexto? Bom, nós tivemos contato com poucos parlamentares, né? Lá no IMESC, só mesmo a Janaína compareceu pessoalmente lá para conhecer os nossos serviços. E você vê que depois disso, olha só a defesa que ela está fazendo por nós, né? Em diversas vezes, em diversas oportunidades, ela sempre menciona a nossa atividade. Porque eu até queria fazer um convite para outros parlamentares para ir lá conhecer. Porque quem vê o serviço que nós prestamos realmente fica impressionado. E eu creio que se todos fossem lá ver, realmente, inclusive o secretário que propôs a extinção, eu acho que até ele mesmo mudaria de opinião. Porque são pessoas carentes, nosso serviço é muito sério, são funcionários dedicados, né? Embora eu falo que a grande maioria não vai perder o trabalho, porque são estáveis, né? A grande preocupação é a solução de continuidade de serviço e a preocupação de todos com a população, porque a população vai ser prejudicada, né? Por exemplo, ano passado mesmo, naquele caso que foi de grande repercussão nacional, o massacre de Suzano, né? O IMESC, junto com a Defensoria Pública, montou uma equipe de peritos que foi lá em Suzano, analisou todas as vítimas e, com base nisso, foi proposto um acordo para o Estado, né? O governo propôs aceitou esse acordo e, com base nisso, indenizou todas as vítimas. E ali resolveu o problema. Assim, não houve uma ação na Justiça. Então, você vê, olha só a economia que o Estado teve com essa ação do IMESC. Isso deveria ser ampliado. A gente devia usar o IMESC para outras situações similares, né? Por exemplo, esse grande número de ações que existem na Justiça. O CNJ, em 2017, ele fez um trabalho, juntamente com o INSPER, e a conclusão era a seguinte: enquanto as ações entre 2008 e 2017 houve um aumento da demanda em 50%, as ações relacionadas à saúde, esse aumento foi de 130%. Então, diversos estados estão tendo um problema que não estão conseguindo resolver e atender essa demanda. Aqui no estado de São Paulo, embora a gente tenha uma série de dificuldades devido à falta de recursos, falta de estrutura, mas a gente consegue atender a contento, né? E com a extinção, isso vai ser prejudicado, né? A população vai ser prejudicada. Porque, como eu falo, se não for muito bem planejada, para onde vai, quem vai executar, vai haver essa solução de continuidade. Então, no projeto de lei, há uma menção que esses serviços serão executados pela segurança pública, no ofício, né? Eu vejo isso assim: a grande maioria das ações que o MESC realiza, são em ações de natureza civil, que não tem nenhuma relação com a segurança pública. Além disso, o Supremo julgou um caso em que, no Rio Grande do Sul, eles quiseram criar um Instituto Geral de Perícias, que atendia, além das perícias relacionadas à Polícia Judiciária, que no caso aqui em São Paulo, quem faz é a Superintendência Técnica Científica, que tem o IML e o IC, também essas perícias que o IMESC realiza, que são perícias em ações judiciais das mais diversas modalidades. E o Supremo entendeu que isso era inconstitucional. Foi na ADI 2827 do Rio Grande do Sul. Então, a gente corre o risco deles mudarem para lá, o Supremo declarar isso inconstitucional, e a gente cair num buraco negro aí, que ninguém vai saber como vai dar continuidade nisso, né? Então, olha só o que pode acontecer com essa extinção se não for devidamente planejada, né? Ou seja, Eduardo, pelo que você está dizendo aí, então, na sua opinião, caso seja extinto o IMESC e realmente o governo queira pegar os trabalhos que eram feitos por IMESC e colocar sob a responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública, de repente o consumidor pode não ter mais o mesmo atendimento que tinha antes, pode não conseguir mais solucionar os seus problemas como conseguia antes por meio do IMESC. Exatamente. Eu não sei, assim, qual é o projeto do governo para essa transferência, né? Mas, assim, eu vejo uma série de óbices de natureza jurídica, né? Que são esses, como eu falei, que a segurança pública não tem nenhuma relação com ações cíveis. Por exemplo, uma perícia de investigação de paternidade, né? Que o IMESC realiza, que é uma ação civil. Então, o pai não reconhece o filho, a mãe ingressa com a ação, e isso vira
para a solução do caso é necessário uma perícia. No caso, as pessoas vão lá no IMESC, como a doutora Janaína explicou aí para vocês, há todo um procedimento, a gente tem uma assistente social, há uma entrevista prévia. Como isso vai ser feito na segurança pública? Essas pessoas vão numa delegacia lá fazer essa perícia? Eu não sei, entendeu? Hoje também, a gente tem uma série de parcerias com prefeituras, universidades, com Sejuscs, e a gente atende isso em diversas cidades do interior. Essa coleta é feita de forma que as pessoas não precisam vir aqui para São Paulo, onde fica a sede do IMESC. Nós treinamos essas pessoas, lá são feitas as coletas e encaminham para cá o material e a gente faz as perícias, né? O Eduardo... Agora, como vai ser feito na segurança pública, eu não tenho ideia. Eduardo, um dos motivos e alegações do governo do estado de São Paulo é cortar custos, né? Você acha que, na tua opinião e experiência, ele teria outros meios legais para fazer isso, ao invés de solicitar a extinção de autarquias que é tão importantes hoje, né, para a população aqui do estado de São Paulo? Sim. No caso do IMESC, por exemplo, esse projeto pretende ter uma economia de 8 bilhões e 800 milhões de reais. O orçamento total do IMESC, eu não falo o que ele executou, porque no ano de 2019 a gente tinha algumas despesas que não foram executadas, que eram extraordinárias, né? Representa desse valor 0,3%. Então, olha só, é ínfimo isso não representa nada. Do orçamento geral do Estado, eu falo orçamento total do IMESC, considerando inclusive o superávit que ele gerou, é 0,0011% do orçamento do Estado. Então, essa economia é ínfima. Além disso, no caso do IMESC, por força de todos esses dispositivos constitucionais, da Constituição Federal, da Constituição Estadual, a previsão também no Código do Processo Civil, e a lei estadual também prevendo a obrigatoriedade dessas perícias de forma gratuita, esse serviço vai ter que se continuar sendo executado pelo Estado, de alguma forma. Então, essa despesa não vai poder deixar de existir. Então, não vai haver economia e corre o risco ainda dessa despesa ficar maior, dependendo da forma como ele for passar a ser executada, né? Eu cito aqui como exemplo, o IMESC, ele realiza perícias em caso quando o suposto pai faleceu. Nesses casos, a gente faz a perícia de duas formas. Se o suposto pai tem parentes vivos que permite a reconstrução genética, então, por exemplo, ele tem os avós, os pais do suposto pai ainda estão vivos, né? O IMESC convoca esses familiares e ele colhe o material genético deles e tenta reconstruir até chegar no suposto pai e ver se é pai ou não, né? Isso é um trabalho, nós temos um software para fazer esses cálculos de probabilidade de paternidade, tem todo um trabalho que foi feito para isso. Mas em alguns casos não tem parentes vivos, né? Ou os que tem não são suficientes para chegar no índice de paternidade satisfatório. Então, há necessidade de fazer a exumação do suposto pai, pegar uma parte, um pedaço geralmente é a cabeça do fêmur, né, que é o mais indicado, e com base nisso eles vão retirar um material genético para fazer exame, né? O IMESC cobra, o nosso custo, a gente tem uma tabela de custos lá, que foi calculada da seguinte forma: toda a despesa da autarquia dividida de acordo com cada uma das perícias, né? Esse caso de exumação é um pouco mais de R$1.000, é R$1.100. Um laboratório particular cobra, segundo a técnica responsável pelo laboratório, hoje de R$10 a R$15.000 por essa perícia. E além disso, o IMESC tem uma capacidade, em razão dessa demanda toda e da dedicação exclusiva dos nossos funcionários lá, hoje, de cada 200 materiais analisados, em média 5, eles não conseguem extrair o DNA. Isso aí é um sucesso muito grande e até motivo de admiração de outros laboratórios particulares, né? Passando isso para o particular, eu não sei como vai ficar, se for fazer pelo particular, né? O Estado vai pagar 15 mil por perícia, né? Deixar de pagar 1.100, que seria o custo nosso, né? Para pagar 15 mil. E também o particular, né? Quando não for justiça gratuita, que o IMESC faz, nesses casos em que a pessoa tem condições de pagar, mas de repente é a classe média que já vive pagando uma série de impostos, pagando uma série de outros tributos,
ele vai ter que pagar 15 mil para fazer a perícia. Se o IMESC for mantido, esse custo seria R$ 1.100. Então, assim, quem vai ser prejudicado, a maior parte seria a pessoa hipossuficiente, né? Mas também a classe média com a extinção do IMESC, né? Ô Eduardo, você falou que vocês conseguem ter uma receita de cerca de 7 milhões de reais por ano. A minha pergunta é o seguinte, sem mexer no pessoal que trabalha aí, sem precisar contratar mais gente, vocês acham que teriam formas de oferecer alguns outros serviços para a população de uma forma geral, com algum custo, que de certa forma aumentasse a receita de vocês? Hoje tramita uma proposta de convênio que, no caso, é um projeto do governo, que é o Meu Emprego, né? Por exemplo, uma das formas. O que acontece nesses casos? A legislação exige que, para a contratação de deficiente físico, é necessário que haja um laudo que defina. Aquela pessoa é portadora de algum tipo de deficiência e também definir que tipo de atividade ele pode desempenhar. Se não houver esse laudo, essas empresas não podem contratar, né? O que acontece? Não há quem faça esses laudos, então há uma grande demanda, porque as empresas, por força de lei, elas são obrigadas a ter uma cota de pessoas portadoras de deficiência. Só que como as pessoas não têm esse laudo, a grande maioria, elas não conseguem contratar e esses deficientes também não conseguem emprego. Tanto que essa semana mesmo houve um mutirão aí, porque foi o Dia Nacional das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, né? Para tentar atender, tanto colocar no mercado essas pessoas portadoras de deficiência, como também atender a legislação e as empresas conseguirem contratar o que a lei exige. Só que não foi possível. O IMESC já, assim, com seu quadro, já preparou os peritos para fazer esse tipo de perícia, já está tudo certo. A única coisa, esse convênio está tramitando aí pelas secretarias e ainda não foi assinado. É assim, isso é um grande problema, que eu digo até, esse projeto de lei, ele extingue várias entidades descentralizadas e tenta centralizar o serviço, né? As autarquias, elas são norteadas por 2 princípios. Quando você cria uma autarquia, a ideia é que ela seja prestadora de um serviço público específico. Com isso, você cria um especialista naquele serviço. Quando você cria um especialista, você ganha eficiência. Ademais, as autarquias também, por ser descentralizadas, as decisões são mais ágeis. Então, quando chega numa secretaria, às vezes, dependendo da situação, tem que chegar até o governador para poder resolver esse problema. Nas autarquias, o próprio superintendente que está ali próximo, no caso do IMESC, que é uma autarquia pequena, ele já sabe tudo o que está acontecendo. Isso, dependendo do caso, a gente, em uma semana, resolve. E, às vezes, como nesse caso aí desse convênio, a gente já encaminhou essa proposta, a gente já faz mais de um ano e ainda está tramitando aí pela burocracia da administração direta, né? Com certeza. Muito obrigada aí, Eduardo, pelas essas informações, né? E fazemos voto aí que os nossos parlamentares tenham consciência e lutem e briguem por vocês. Muito obrigada e tenham um bom dia. Bom dia para vocês. Eu que agradeço a oportunidade. E eu convido mais uma vez os parlamentares a ir até o IMESC para conhecer os nossos serviços, né? E não só os parlamentares, mas também os secretários de Estado e todos os demais interessados nisso, né? Porque eu vejo, assim, com grande receio essa extinção e isso vai causar um grande prejuízo não só para os cidadãos, mas também para a própria administração pública. Com certeza. Muito obrigada.